Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14, Jesus ele vai contar uma parábola, a parábola das bodas, parábola do casamento. Vai começar dizendo, Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Aqui, rei está se referindo a Deus Pai. Bodas aqui está se referindo a casamento, a reino dos céus. A salvação que Deus oferece para cada pessoa. E filho aqui está se referindo a Jesus Cristo. O rei se refere a Deus Pai. O filho, Jesus Cristo. E o rei enviou seus servos. Servos aqui está se referindo aos servos de Deus. Chamar os convidados. Convidados aqui está se referindo primeiramente a Israel, aos judeus, que Jesus ele mesmo veio para o que era seu. Nasceu em Belém da Judéia. Jesus veio para o que eram os seus. Os convidados aqui estão se referindo a os judeus. Mas Jesus veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. O rei mandou seus servos convidar os convidados para o casamento, mas eles não quiseram vir, eles não aceitaram o chamado, o convite do rei de Deus Pai. Assim também os judeus, a maioria dos judeus não creram em Jesus. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Venham às bodas. Aqui já estava tudo preparado, o jantar preparado, tudo pronto. E o rei chamou os convidados para vir para o casamento, para vir para a festa. Mas eles não quiseram. Assim também Deus, ele oferece já a salvação para todas as pessoas. A salvação já está disponível para todas as pessoas. Jesus ele já morreu na cruz, carregou os nossos pecados e ressuscitou. E hoje está à destra de Deus, Pai, no céu, e vive eternamente, vive para sempre. Jesus venceu a morte. Já está tudo preparado. A salvação já está disponível para todas as pessoas. Basta cada um se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas muitos rejeitam. A salvação já está disponível, mas muitos rejeitam, muitos estão incrédulos, estão cegos e não creem em Jesus, porque a salvação é pela graça, de graça. Deus oferece de graça. Ele nos amou primeiro, ele oferece de graça pela fé em Jesus. Basta você se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que ele oferece uma vida eterna para você. Ele oferece uma vida eterna para cada pessoa. Assim também aqui, a festa já estava tudo pronto, porém eles, os convidados, não fazendo caso, não deram atenção, rejeitaram, ignoraram. E foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E outros apoderando-se dos servos, os ultrajaram, insultaram e mataram. Os convidados não deram atenção. É isso que acontece também. Deus oferece salvação para cada pessoa, mas muitos rejeitam. Muitos não querem largar as coisas do mundo, muitos ficam distraídos com essas coisas do mundo. Mas na Bíblia é clara que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aqui vai dizer que muitos dos servos do rei foram mortos. E é isso que acontece com muitos servos de Deus. Hoje em dia, muitos estão morrendo por causa de Jesus, por amor a Jesus. Muitos estão morrendo por causa do nome de Jesus. E o rei, tendo notícia disso, se escandalizou e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. A ira do rei se acendeu. Assim também acontece com quem rejeita Jesus.
A passagem que eu disse. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê, quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele por causa do pecado. As pessoas podem ser salvas, os nossos pecados podem ser apagados e jogados no lago de esquecimento só por meio de Jesus, porque foi ele que carregou os nossos pecados sobre ele, sobre o corpo dele na cruz. E quem rejeita o Filho, quem rejeita Jesus, permanece no pecado. E a ira de Deus vai vir um dia sobre essa pessoa, porque na Bíblia é clara que Jesus ele não veio condenar, ele veio salvar. Mas quem ouvir a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, conhece Jesus, conhece sobre a verdade, mas rejeita, continua permanecendo no pecado, um dia a ira de Deus vai vir sobre essa pessoa, porque Deus abomina o pecado. E Jesus ele diz que quem ouvir a palavra dele e não crê, ele não julga. Mas um dia há algo que vai julgar essa pessoa, que é a própria palavra de Deus, que é bem clara. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Então, continuando. Então o rei diz aos servos: as bodas, o casamento, na verdade, já estava preparado, já está tudo preparado. Já estava preparado, mas os convidados não eram dignos. Aqui está se referindo que os convidados não eram dignos porque eles rejeitaram, eles não quiseram aceitar o chamado, o convite do rei. É isso que acontece, muitas pessoas rejeitam e Deus ele não pode fazer nada, porque Deus ele oferece a salvação. Ele criou cada um de nós livre e cada um que escolhe de que lado quer ficar. Muitos estão escolhendo a porta larga, que é o que esse mundo oferece. Muitos rejeitam Jesus, não querem abandonar o pecado, não querem se afastar das coisas desse mundo, renunciar às coisas desse mundo. E Deus ele não pode fazer nada, porque ele não obriga ninguém a aceitar ele. Ele criou cada um de nós livre. Nenhum de nós é digno de ser salvo, mas Deus ele nos amou primeiro, que ele oferece a salvação para todo aquele que se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E o rei disse: ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Aqui, os primeiros convidados rejeitaram o convite do rei, que está se referindo aos judeus, que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. E aqui, vai dizer que o rei mandou convidar todos que encontrarem, tanto maus como bons. Vai continuar dizendo na passagem, mas a todos quanto receberam. Todos que receberam Jesus deu o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1 vai dizer isso. E o rei mandou chamar todos. Isso quer dizer que a salvação está disponível para todos, não importa o seu passado, se você cometeu muitos erros, mas se você se arrepender, você decidir a partir de hoje seguir os ensinamentos de Jesus, se afastar do pecado, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai transformar a sua vida. Porque Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. O homem não estava com a roupa apropriada para o casamento. Isso significa o quê? Que a pessoa, quando já conhece a palavra de Deus, conhece a respeito de Jesus, mas ainda permanece no pecado, essa pessoa não está crendo verdadeiramente. Aqui também um homem não estava crendo verdadeiramente em Jesus. Estava aparentando uma religião falsa. Ele não estava crendo, ele não se arrependeu verdadeiramente. Na Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus, e bem-aventurado aquele que guarda
as suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Bem-aventurado aquele que vigia, aquele que guarda suas vestes, aquele que está vivendo conforme os ensinamentos de Jesus em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. A salvação é pela graça, mas as obras também são importantes. Cada um vai prestar conta a Deus pelas suas ações um dia. E o rei disse: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele não falou nada, ele emudeceu. Disse o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, porque o rei ele disse, que é Deus Pai, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus ele chama todas as pessoas para se arrependerem. Deus ele não faz acepção de pessoas, ele ama cada um de nós. Jesus ele morreu para salvar todas as pessoas, carregou os pecados de todos, do mundo inteiro, sobre o corpo dele. E ele chama muitas pessoas, mas muitos não querem renunciar às coisas desse mundo, muitos preferem viver conforme sua vontade, não querem renunciar às coisas desse mundo, não querem viver conforme os ensinamentos de Jesus, se afastando do pecado. Porque o que Deus procura é verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade, não só aparência religiosa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os que são escolhidos são os que Deus ele vê o coração de cada um, ele vê a fidelidade de cada um. E o que ele procura são verdadeiros adoradores. Os escolhidos são os que estão vivendo conforme os ensinamentos de Jesus, conforme Jesus ensina, seguindo os passos de Jesus e renunciando às coisas desse mundo. Esses se tornam escolhidos de Deus, filhos de Deus. Mas Deus, ele chama você hoje para entregar a sua vida a Ele, se você ainda não aceitou Ele. Porque Ele não vê o seu passado. Ele ama você e te oferece uma vida eterna. Já está tudo preparado. Entregue sua vida a Jesus, porque a salvação está disponível para todos. Basta cada um se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Deus te abençoe e que essa mensagem toque no teu coração.